Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Vamos continuar com a nossa exposição do princípio regulador do culto. Nós vimos os textos do Antigo Testamento, nós vimos no Novo Testamento e agora nós estamos olhando para alguns exemplos do princípio regulador. Como que Deus lidou no exemplo de Caim e Abel, que nós falamos na semana passada, porque Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim, e o exemplo de Nadab e Abiú em Levítico 10, como eles oferecem um fogo estranho que Deus não ordenou, e por isso é reprovado. E nós continuaremos hoje, meus irmãos. O texto de hoje é 2 Samuel 6, a partir do versículo 1. Continuação dos exemplos de culto onde as pessoas elas não fizeram aquilo que Deus ordenou. 2 Samuel 6, a partir do versículo 1. Segundo Samuel 6. A palavra do Senhor diz: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Vejam, meus irmãos, neste exemplo que nós estamos diante de nós nesta manhã, Davi estava levando a arca de Deus de um lugar para Jerusalém. Ele queria retornar, levá-la de volta a Jerusalém. Lembram-se que na época do sacerdote Eli, a arca foi levada para os filisteus, se eu não me engano. E eles então, Deus derrama uma praga sobre eles, o deus Dagon, ele cai diante da arca do Senhor, e eles falam, tira esse negócio daqui, porque está trazendo maldição para nós. Mas desde aquele momento, onde a arca de Deus é levada e o sacerdote Eli, ele quebra o pescoço ao cair, morre, a arca não voltou para Jerusalém. Então agora Davi, sendo rei, ele fala, nós vamos trazer a arca de volta para Jerusalém, para o templo, que é onde ela deveria estar. E o que eles fazem? Eles levam a arca do Senhor num carro novo. Perceberam isso no versículo 3? Eles levaram no carro a arca do Senhor. E o que acontece? Que a arca estava pendendo, ou seja, ela estava quase derrubando, porque os bois estavam deixando cair. Uzá faz o quê? Ele põe a mão para não deixar a arca cair. E Deus faz o que com ele, meus irmãos? O mata, fulmina ele. A ira do Senhor cai sobre ele. Por que Deus fez isso, meus irmãos? Porque a arca não era para ser levada em carros, era para ser levada por levitas. A arca tinha varais que os levitas colocavam nos ombros e carregavam. Isso foi uma ordem divina. A arca do Senhor deve ser levada pelo povo de Deus, pelos levitas que foram
separados para isso, para cuidar das coisas do templo. Mas Davi, ele levou a arca do Senhor em carros de bois. E Deus, isso foi abominável. E quando Uzá, então, tenta segurar que ele não era um sacerdote, não era um levita, para proteger a arca, Deus o fulmina, porque ele não deveria ter tocado na arca. Então veja, meus irmãos, que Davi, por ter desobedecido a ordem de Deus, de como carregar a arca e fazer as coisas, por mais que Uzá tivesse a boa vontade, Deus o matou. E isso é uma coisa importante para nós. Porque muitas vezes nós temos boa vontade, boas intenções, mas só isso não basta, meus irmãos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus ordena. Eu tenho boa intenção, então vou fazer algo que Deus não ordenou. Não adianta. Não adianta a boa intenção ou a sinceridade do coração se ela não está de acordo com aquilo que Deus ordena. Ela é reprovada da mesma forma. E nós falamos isso no final da aula passada, né? Não adianta fazer a coisa certa sem sinceridade, que não vale de nada. E não adianta fazer com sinceridade as coisas erradas, que também não vale de nada. Ter boa vontade, ter sinceridade, mas não fazer conforme Deus ordena, também é reprovado. E Deus reprova Uzá e o condena aqui. Porque ele tocou aonde não deveria ter tocado, que Deus não ordenou ele fazer isso, e eles estavam levando aonde não deveria ter levado, que era por uma carruagem com bois, e não nos ombros dos levitas. Então essa passagem ela é muito importante para nós nesse sentido, meus irmãos. Nós precisamos nos ater àquilo que o Senhor ordena, e não à boa intenção do nosso coração, a boa vontade, coisa do tipo. Ela precisa estar alinhada com o que Deus quer, não só com o que nós achamos e das boas intenções do nosso coração. Próximo texto. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. A partir do versículo 26, nós iremos ler. 1 Reis 12, 26. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Salomão morreu, Roboão, que é o filho de Salomão, neto de Davi, assume o trono de Israel, mas há uma divisão no reinado de Roboão. Roboão fica com a parte do sul, que é Judá e Benjamim, se eu não me engano, e a parte de cima fica com Jeroboão, as 10 tribos, que são as 10 tribos do norte, a parte de cima do reino. Então aqui nesse período, o reino de Israel ele é dividido. Antes ele era um só. A partir de agora ele é dividido. E o que Jeroboão irá fazer? No capítulo 12, versículo 26, a palavra do Senhor diz: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Para aqui um minutinho, meus irmãos. O que ele está preocupado? Há certas festas religiosas que o povo tinha que ir a Jerusalém, ou seja, tinha que peregrinar para Jerusalém. Não importa onde eles estavam, se eles estavam lá em cima no Reino do Norte ou lá embaixo no Reino do Sul, eles tinham que ir para Jerusalém, porque a festa da Páscoa, dos tabernáculos, era lá no templo. Então eles tinham que peregrinar para aquela região. Qual é a preocupação de Jeroboão? Se no momento dessas festas o povo ir para Jerusalém, eles vão se voltar contra mim, vão ficar junto ao lado de Roboão, que é o filho de Salomão e neto de Davi. Então, para eles não terem que ir a Jerusalém cultuar a Deus, qual é a ideia que Jeroboão tem? Vamos criar altares aqui, para eles não terem que ir para Jerusalém. Então vamos colocar um bezerro em Betel e um em Dan. Então, Betel, perto de Jerusalém, e Dan lá em cima, no Reino do Norte, lá em cima. Ó. Então ele coloca nos 2 extremos. Ó, tá vendo? Vocês não precisam ir a Jerusalém para adorar a Deus. Pode ir nesses altares que eu criei. Certo? Esse é o contexto. Versículo 30.
E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, nos altares, nas montanhas, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Viram o que Jeroboão está fazendo? Então ele cria altares, coloca os bezerros para o povo adorar, que já era também abominável e condenável, e ele coloca nesses altares sacerdotes que não eram de Levi, então é dos mais baixos do povo, ou seja, não vinha da linhagem levítica, a linhagem de Arão. E o que Jeroboão então estabelece no versículo 32? E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Essa festa que se fazia em Judá era a festa das tendas, dos tabernáculos. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, que também não eram de Levi. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês. Vejam aí, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Perceberam, irmãos? Ele, então, faz o altar em Dan, lá em cima, e em Betel, aqui embaixo, tudo no Reino do Norte, para o povo não ter que ir para Jerusalém. E ele coloca sacerdotes que não eram sacerdotes de Levi, da tribo de Levi, que já estava errado. E para piorar, ele faz uma festa no 15º dia do mês, no 8º mês. Uma festa como aquela que se fazia em Judá, que é a festa dos tabernáculos. E ele comemora essa festa dos tabernáculos, que não era a festa dos tabernáculos, é uma que ele inventou, ele comemora no 8º mês. Só que a festa dos tabernáculos ordenada por Deus em Levítico se comemorava no 7º mês, não no 8º. Vejam, ele estabeleceu uma nova festa no 8º mês, parecida com a de Judá, que era no 7º mês. E o texto diz que ele tirou isso da onde, meus irmãos? Da onde? Do seu coração. Por que ele tirou do coração dele? Porque Deus não havia ordenado isso. Não foi Deus quem estabeleceu essa festa. Não foi Deus quem ordenou esse tipo de coisa, essa adoração. Isso vem dele, do seu coração. Por isso é tão grave. Ele, primeiro, sucessões de erros. Ele estabelece altares, onde não deveria ter altares, deveria ser em Jerusalém. Ele estabelece sacerdotes, que não são de Levi. Ele estabelece bezerros, coloca bezerros nesses lugares, que não deveria ter representação visível de Deus. 3 erros já. E ainda comemora uma festa num dia que ele imaginou do coração dele, que Deus nunca ordenou comemorar festa nesse dia, nessa data. Tudo que ele está fazendo aqui está vindo do coração dele. Não foi ordenado por Deus, não foi aprovado por Deus. Vem do coração dele. Não é algo que Deus quis, que Deus ordenou. É algo que Jeroboão quis. Jeroboão estabeleceu do seu coração. E esse é algo que ele imaginou do seu coração, é exatamente, irmãos, aquilo que nós lemos lá na aula passada em Colossenses 2:23, que é culto de si mesmo. É um culto que vem da própria vontade do homem. É um culto que se origina no coração do homem. E não um culto que se origina na vontade de Deus. Se origina na vontade do homem. E é isso que Jeroboão está fazendo aqui. Próximo texto, 2 Reis 16. 16, a partir do versículo 10. Segunda Reis, capítulo 16, versículo 10. A palavra do Senhor diz: Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme
tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Para um minutinho aqui. O rei Acás ele foi até Damasco se encontrar com o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. A Assíria já dominava o reino do norte e o reino do sul, mas ainda não havia destruído Samaria, o que vai acontecer mais na frente. E nós vamos ver aqui no capítulo 17. Mas eles já eram vassalos da Assíria. E o rei Acás, que era o reino do sul, Judá, ele vai até Damasco, lá em cima, se encontra com o Tiglat-Pileser e ele vê um altar que era dos deuses da Assíria. E o que o rei Acás faz? Ele manda o formato, o modelo do altar, deste altar que ele está vendo em Damasco, para o sacerdote Urias fazer um lá em Judá. Então, o que geralmente acontecia? Quando um reino se tornava vassalo de outro, geralmente este reino vassalo também se submetia aos deuses do outro povo. E nesse caso, Judá era vassala da Síria. E Acás, então, está se submetendo aos altares e aos deuses da Assíria. Por isso ele pede para desenhar um altar, manda o modelo do altar que ele está vendo para Urias, para ele fazer outro lá. E aqui, meus irmãos, nós já vemos uma incoerência, já vemos a desobediência. Porque tudo no tabernáculo que nós lemos na aula retrasada, Deus quem deu o plano. Deus quem deu o modelo para Moisés copiar. Aqui, Acás está dando o modelo, não é Deus. Porque ele está copiando um altar ímpio. Não é um altar que Deus ordenou. E ele está fazendo cópia disso e mandando Urias construí-lo. Versículo 12. Veio, pois, o rei de Damasco, Acás volta de Damasco, e viu o altar que ele pediu para ser feito. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. Então, o altar que era do Senhor, ele coloca de lado. O rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. Então, tudo que era para ser feito no altar do Senhor, seria feito nesse altar que Acás mandou Urias confeccionar. Não mais no altar que Deus ordenou. Era no altar que Urias ordenou, que Acás ordenou. Versículo 16. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta, que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás, e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Enfim. Ele ordena este altar, e os sacrifícios que eram feitos no altar do Senhor serão feitos agora no altar que ele ordenou, que ele copiou lá do rei da Assíria. Vejam, meus irmãos, como isso é abominável. Não é um altar que Deus ordenou, é um altar pagão que ele copia e coloca no templo do Senhor. E os sacrifícios que deveriam ser feitos no altar que o Senhor estabeleceu serão feitos no altar que Acás estabeleceu, que ele copiou do rei da Assíria. E isso é uma coisa abominável, porque ele não está fazendo aquilo que Deus havia ordenado. Eu quero ler uma citação do Samuel Aldrin sobre esse texto. Ele diz o seguinte: o altar do Senhor não é substituído pelo novo altar. Ele é apenas deslocado. Esta é a sutileza comum do erro humano. Jamais sonharíamos em nos livrar dos decretos de Deus, trataremos deles com grande respeito, mas não terão lugar central em nossa adoração. Este será ocupado pelas invenções de nossa sabedoria.
Esta tendência é ilustrada nas igrejas evangélicas hoje, onde anúncios mundanos ou bobos no meio da adoração, a tradição imprudente de apertos de mão no meio da adoração, tempos de testemunho mal organizados, shows de palhaços, mímica, dança litúrgica, filmes e teatro substituem completamente ou restringem severamente as partes claramente ordenadas da adoração. Estas e outras tradições dos homens, por exemplo, frequentemente deixam apenas 15 a 20 minutos para a pregação. Então, o que ele quer dizer? Que nós colocamos os nossos altares no culto ao Senhor. Nós colocamos aquilo que nós imaginamos do nosso coração no culto ao Senhor. Mas nós não desprezamos por completo aquilo que Deus ordena. Nós apenas colocamos eles de lado. E então, nós colocamos o que Deus ordena de lado, junto com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós imaginamos. E essas coisas andam juntas. E, consequentemente, ou na maioria das vezes, as coisas que Deus ordena vão perdendo espaço e aquilo que nós queremos tomam cada vez mais e mais espaço no culto. A ponto de, isso que ele falou é muito real, de nós chegarmos num culto e nós temos 15 minutos para uma pregação. Eu já fui em igrejas assim. O culto, 1h30, 2 horas de culto. Teve louvor, teve isso, teve aquilo, teve oportunidade para Beltrano, Ciclano, Fulano. Na hora de eu pregar, 15 minutos de pregação. Uma mensagem que eu tinha preparado para pelo menos 40 minutos. Percebe, meus irmãos? Com tanta coisa que nós colocamos no culto. Então o altar do Senhor, ele fica sucateado, colocado de lado, marginalizado. Próximo texto, no mesmo livro de 2 Reis, a partir do capítulo 17, a partir do versículo 24. 17, 24. Aqui, meus irmãos, o rei da Assíria toma Jerusalém. Aqui, se eu não me engano, já é Salmaneser, filho de Tiglat-Pileser, que nós lemos no capítulo anterior. Então, Tiglat-Pileser, Acá se reúne com ele, copia o altar. Agora, no capítulo 17, versículo 24, é o filho de Tiglat-Pileser, Salmaneser, que toma a Samaria, o reino do norte. E o reino do norte já era vassalo da Síria, do norte e do sul. Mas aqui, nesse momento, ele entra na cidade e destrói a cidade. E leva um monte de gente cativo, no ano 722. Então, o que vai acontecer em relação ao culto aqui? Que é importante nós olharmos. Versículo 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Para um minutinho aqui, meus irmãos, só para a gente entender o contexto. O que a Síria faz? Eles tomam Samaria, as regiões lá, a Samaria é a capital do Reino do Norte, tomam ela, levam muitos cativos e no lugar eles colocam pessoas de outros povos, de outras origens em Samaria. Por isso que na época de Jesus, os judeus eles têm um preconceito com os samaritanos, porque eles não eram uma linhagem pura de israelitas, eles eram uma mistura de povos pagãos, casando com outros povos. E começa aqui essa mistura mais acentuada. Ele coloca vários outros povos em Samaria e o povo de próprio Samaria é levado cativo. O que acontece então? Versículo 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, desses povos, eles não temeram ao Senhor, o Senhor Deus de Israel. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Percebe aqui, meus irmãos? Eles estavam em Samaria, só que eles não temiam o Deus de Samaria, que é o Deus de Israel. O que Deus faz? Manda leões para os matarem. Porque vocês não estão adorando e temendo ao Senhor, Deus irá puni-los. 26. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a mataram, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Eles estão falando para o rei: rei, o Senhor nos colocou aqui, mas nós não sabemos o culto do Deus dessa terra. E por isso ele está mandando leões e está matando todo mundo. Nós não sabemos como adorar esse Deus aqui. Então o rei da Assíria mandou dizer:
levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá, e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria ordena, pega um sacerdote aí que habitava em Samaria, israelita, manda ele para lá, para ele ensinar vocês como adorar o Deus dessa terra, o Deus de Samaria aí, para eles ensinarem vocês. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Perceba, irmãos, o sacerdote ensinou como adorar o Deus de Israel, mas eles continuaram também adorando aos deuses dos seus povos, das suas nações, com os altares. E vejam que eles não precisaram fazer novos altares. Eles usaram aquilo que o povo de Samaria já tinha feito, que era pecado. Eles já estavam errados, o povo de Samaria. Não deveria haver outros altares, a não ser em Jerusalém. Mas havia. E os povos, quando chegam em Samaria, eles usam os altares que já existiam, para os seus deuses, né? Também, 32, eles adoravam esses deuses, também temiam ao Senhor. E dos mais baixos do povo, fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Então eles adoravam esses deuses, eles temiam ao Senhor, nós vamos ver esse temer ao Senhor aqui, e eles colocaram também como Jeroboão, dos mais baixos dos povos, ou seja, aqueles que não haviam sido ordenados. Colocaram eles para serem ministros ali, sacerdotes. 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Perceberam, irmãos? Eles temiam ao Senhor e também serviam aos seus deuses. Certo? Olha o que o versículo 34 diz. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Perceberam o contraste aqui, meus irmãos? Eles temiam ao Senhor, mas também serviam aos outros deuses. E no versículo 34 diz, eles não temem ao Senhor. Por que isso? Porque é tratado que eles temem e ao mesmo tempo que eles não temem. Eles temem, entre aspas, porque eles estavam fazendo algumas coisas que Deus havia ordenado. Algumas coisas que o sacerdote, que o rei da Síria manda voltar, ensinou para eles. Mas, por outro lado, eles não temiam ao Senhor. Por quê? Porque eles não estavam fazendo tudo o que Deus havia ordenado. Só algumas coisas. E entre essas coisas que eles faziam que Deus não ordenou, era adorar outros deuses. Que era o que eles estavam fazendo. Então, eles não temem ao Senhor e nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a sua lei, segundo o mandamento. Tudo aquilo que Deus havia ordenado. Eles faziam algumas coisas, mas não tudo que Deus havia ordenado. Perceberam, meus irmãos? Então eles temiam ao Senhor, entre aspas, adoravam os outros deuses, mas no fundo eles não temiam ao Senhor, porque eles não faziam aquilo que Deus havia ordenado. E provavelmente, o sacerdote de Samaria, ele já ensinou errado esses povos, porque eles já estavam adorando de forma equivocada. Eles tinham altares, né? Então talvez ele já ensinou um culto corrompido para os povos que chegaram. Talvez. Mas de qualquer forma, eles não fizeram segundo tudo que Deus havia ordenado. E Deus os reprova por isso. Deus os condena. Vamos continuar. 35. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido,
a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. Era justamente o que eles estavam fazendo o contrário. Eles estavam temendo os outros deuses, temendo as outras nações e adorando aos seus deuses, ao invés de adorar somente o Senhor e fazer aquilo que ele havia ordenado. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor, o vosso Deus, temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Veja, meus irmãos, isso que o Senhor diz aqui serve também como uma exortação àquilo que nós vimos no capítulo anterior, sobre o rei Acás. Ele se submete ao rei da Síria e copia o altar do rei da Síria e coloca em Jerusalém, no templo. Por quê? Porque ele se submeteu a Acás, a Tiglat-Pileser. Ele se tornou vassalo dele. Mas, irmãos, era melhor então que ele morresse do que ele adorar outros deuses. E se ele fosse fiel a Deus e não adorasse outros deuses, talvez Deus tivesse livrado ele. Se ele fosse fiel ao Senhor, talvez Deus tivesse livrado eles. Porque é isso que o Senhor diz aqui, não é? Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Então eles, no fundo, eles não temiam ao Senhor, porque eles temiam ao Senhor, adoravam ao Senhor, mas também adoravam os outros deuses. Ou seja, não faziam aquilo que Deus havia ordenado. Mais um texto, meus irmãos, para a gente terminar com uns exemplos. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 11. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler, meus irmãos, até o versículo 16 aqui, para a gente entender o contexto. Isaías 1, 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão.
Tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Para aqui. Esse texto está falando daquilo que nós mencionamos no final da aula passada, que era, Deus ele condena não só a forma errada como cultuamos, mas quando cultuamos da forma correta, mas sem sinceridade. E é isso que o povo está fazendo aqui. Deus está dizendo que ele abomina as luas novas, as solenidades, a assembleia, a convocação. Deus abomina tudo isso. Por quê? Porque há sangue nas mãos desses homens. Um povo que mata inocentes, que não faz o que é justo, o que é reto. Ou seja, não há integridade, não há retidão nas suas vidas. Então, quando eles adoram a Deus, Deus não aceita. Deus não ouve as suas orações. Isso é... E nós já sabemos disso, né, meus irmãos? Da sinceridade. Mas, no versículo 12, tem uma questão que é aquilo que nós estamos tratando aqui. Sobre Deus ser adorado da forma que Ele ordena. Não só da sinceridade, que obviamente tem que haver, mas da maneira, da forma que Ele requer. No versículo 12 ele diz, quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. O que ele está dizendo é, quando vocês vêm me adorar, quem ordenou, quem requereu, quem estabeleceu que vocês pisassem os meus átrios? Provavelmente o gado estava pisando nos átrios do templo. Deus não ordenou isso. Perceberam aqui, meus irmãos? Não há nenhuma lei de Deus dizendo que os animais não poderiam estar lá. Não há nenhuma lei. Mas Deus, ele repreende o povo e diz, quem ordenou isso? Eu não ordenei. Eu não falei nada sobre isso. Quem ordenou para vocês fazerem isso? A resposta é ninguém. E, consequentemente, meus irmãos, isso significa o quê? Está errado. É isso que Deus repreende o povo. Quem requereu, quem ordenou que vocês fizessem isso? Eu não fui. Se eu não ordenei, isso significa o quê? Não era para vocês terem feito. Percebe a seriedade, meus irmãos, com que o profeta está lidando aqui? Sobre o culto? E eu quero ler aqui dois textos do Malcolm Watts. Uma sobre esse versículo e outra sobre tudo que nós falamos aqui. Vejam, foi em ligação com a adoração que esta solene pergunta foi feita. Ele vai citar Isaías 1:12. Quem requereu isto de vossas mãos? A referência imediata é a irreverência do povo em pisar com o seu gado os recintos sagrados em redor do templo. Tal prática não tinha sido autorizada. Portanto, isso era considerado como terrível profanação ou violação. Que semelhante coisa estivesse sendo feita era algo que ofendia a Deus grandemente, principalmente porque ele não havia sancionado isso em sua palavra. Agora ele vai fazer este texto e aplicação para os nossos dias. E se aplicássemos isso no cenário evangélico como um todo? Quem requereu isto de vossas mãos? Ele pergunta. Entramos em uma típica igreja moderna e logo nos deparamos com uma orquestra. E muito provavelmente com a bateria. Quem requereu isto de vossas mãos? Ele pergunta. Começa o culto e dentro de pouco tempo há uma espécie de apresentação teatral. Quiçá a encenação de uma parábola ou milagre. Quem requereu isto de vossas mãos? Em seguida se levanta uma mulher que vai ler um poema que ela mesma escreveu. O povo fica comovido, mas quem requereu isto de vossas mãos? Quem ordenou isso? O sermão se revela uma série de imagens no projetor fixado no teto. Quem requereu isto de vossas mãos? E poderíamos continuar com mais exemplos. Porém, resta a pergunta: quem requereu isto de vossas mãos? O que ele está dizendo é, meus irmãos, é aquilo que nós estamos falando já desde a semana retrasada, do princípio regulador do culto. Nós colocamos no culto a Deus aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele requer.
que ele prescreve, que ele estabelece um mandamento, uma ordem. Se Deus não ordenou, por que nós então colocamos certas coisas? É isso que ele está trazendo a aplicação aqui. Quem requereu isso de vossas mãos? Deus perguntando, quem ordenou isso? Quem pediu isso? E a resposta é, não foi o Senhor. E se não foi o Senhor, nós não deveríamos ter. Para finalizar, ele diz aqui, vejam, meus irmãos, a aplicação desse princípio é dura, muito dura. E tanto o ministro quanto o povo carecem de muita graça de Deus para agirem de acordo com ele. E ele está falando do princípio regulador do culto, que é o que nós estamos estudando. Achamos difícil aceitar que algumas coisas que estamos fazendo há anos carecem da necessária autorização das Escrituras. Achamos difícil mudar nosso culto de modo a nos tornar bem diferentes de outras igrejas evangélicas ao nosso redor. É verdade. Não obstante, a finalidade do ajuntar-se no dia do Senhor não é agradar a nós próprios. Nós nos reunimos nesse dia para agradar ao Deus onipotente. Temos que nos empenhar em apresentar diante de seu trono o que ele exige de nós. Caso contrário, fracassaremos miseravelmente em nossa adoração. Então veja, meus irmãos, Malcolm Atos aqui, ele reconhece que este princípio, ele é duro, ele é difícil, não é fácil. Nós carecemos da graça de Deus para obedecermos a isso. E não é fácil nós olharmos e dizer, beleza, ok, se nós fizermos isso, nós seremos diferentes de todo o resto. Nossa, parece um absurdo. Parece que, então quer dizer que nós, e só nós estamos certos. Nós somos os sabichões, os santarrões. Nós somos diferentes de todo... Não, irmãos. Nós somos todos pecadores. Mas nós queremos obedecer a Deus. E a obediência a Deus e a palavra dele não diz respeito a quantas pessoas fazem ou não fazem. Pode todo mundo estar errado, mas a verdade continua sendo verdade e a mentira continua sendo mentira. Não é porque a maioria faz algo que quer dizer que está certo. Não é porque a minoria faz algo que quer dizer também que está certo. Como nós sabemos o que está certo e o que é errado? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E quando o autor ele menciona, é difícil fazer isso, ainda mais quando nós olhamos o nosso cenário, que se nós fizermos isso nós vamos ser diferentes de todas as outras, eu digo, irmãos, no passado não era assim. No passado, a maioria das igrejas hoje é que era uma minoria. A maioria das igrejas que nós temos hoje, os cultos que tem por aí, no passado, elas eram a exceção. E aquilo que eu estou ensinando era a regra. Era a maioria pensava assim. E eu estou falando aqui, meus irmãos, obviamente, de igrejas de linhas protestantes, reformadas e puritanas, batista, presbiteriana, as igrejas independentes, congregacionais, todas elas tinham um culto parecido com aquilo que eu estou ensinando para os irmãos. No passado, não tinha o que nós temos hoje. O que temos hoje é minoria no passado. Hoje, ensinar isso que eu estou ensinando virou a minoria, virou a exceção, virou aquela coisa estranha e, não, ninguém faz isso, pastor, então isso está errado. Não, meus irmãos. Não é porque ninguém faz que está errado. Para finalizar a aula, e eu abro para perguntas, eu quero ler a citação de Calvino. Ele diz o seguinte: além disso, a regra que distingue entre o culto puro e viciado é de aplicação universal, para que não adotemos nenhum artifício que pareça adequado a nós mesmos, mas observemos as injunções daquele que sozinho tem o direito de prescrever. Ele está falando de Deus. Deus tem o direito de prescrever o culto que ele quer. Nós não temos a autoridade, nós não temos o aval de Deus para fazer aquilo que nós queremos, para colocar aquilo que nós pensamos. Deus tem esse direito, nós não. Portanto, ele continua, se queremos que ele, Deus, aprove nosso culto,
esta regra que ele reforça em todos os lugares com a máxima severidade deve ser cuidadosamente observada, pois há uma dupla razão pela qual o Senhor... Só um minuto. Pois há uma dupla razão pela qual o Senhor, ao condenar e proibir todo culto fictício, exige que obedeçamos apenas a sua própria voz. Preste atenção, irmãos. Primeiro, isso tende grandemente a estabelecer sua autoridade, para que não sigamos nosso próprio prazer, mas dependamos inteiramente de sua soberania. Segundo, é tal a nossa loucura que quando estamos livres, tudo o que podemos fazer é nos desviar, por conta do nosso coração pecaminoso. E então, uma vez que tenhamos nos desviado do caminho certo, não há fim para nossas vagabundagens, até que sejamos sepultados sob uma multidão de superstições. Justamente, portanto, o Senhor, para afirmar plenamente o direito de domínio, exige estritamente o que deseja que façamos. E de uma vez por todas, rejeita todos os dispositivos humanos que estão em desacordo com o seu comando. Justamente também, ele define nossos limites em termos expressos, para que não provoquemos sua ira contra nós, fabricando modos perversos de culto que nós fabricamos, que nós inventamos. Eu sei como é difícil, olha o que Calvino diz, persuadir um mundo de que Deus desaprova todos os modos de culto não expressamente sancionados por sua palavra. Ele reconhece, eu sei o quanto é difícil persuadir o mundo dessas verdades. Não deveria ser para nós, irmãos. A persuasão oposta que se apega a eles, como se estivesse, por assim dizer, em seus próprios ossos e medulas, é que tudo que fazem tem em si mesmo uma sanção suficiente, desde que exija algum tipo de zelo pela honra de Deus. Ou seja, eles fazem algo, se é de boa vontade e tem um zelo do coração, está valendo. Como Uzá, tinha boa vontade de tocar na arca, mas não era o que Deus havia ordenado. E ele foi condenado por isso. Mas visto que Deus não apenas considera como frutífero, mas também claramente abomina tudo que empreendemos por zelo para com o seu culto, se estiver em desacordo com o seu comando, o que ganhamos com o curso contrário? As palavras de Deus são claras e distintas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 1 Samuel 15, 22 e Mateus 15, 9. Qualquer adição à sua palavra, especialmente nesta questão, é uma mentira, mero culto à vontade. E aqui ele cita Colossenses 2, 23, que nós vimos na aula passada. É vaidade. Esta é a decisão. E quando o juiz decidiu, não é mais tempo para debate. Vamos orar e eu vou abrir para perguntas, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua graça, por tua bondade. Te damos graças, Senhor, por tua palavra e rogamos e clamamos ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, para nos dedicarmos à tua palavra, para sermos obedientes à tua palavra, para buscarmos ao Senhor, para, Senhor, queremos ser fiéis a ti, não em apenas algumas coisas, mas fiéis ao Senhor em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos falhos, miseráveis, fracos, e que até o fim da nossa vida neste mundo, ó Pai, nós teremos muitas coisas que melhorar. Mas ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E a cada vez, Senhor, a cada ano que passar, que sejamos mais santos do que éramos no passado. É o que nós rogamos e pedimos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Perguntas, meus irmãos, comentários sobre os textos que falamos. Só essa citação do autor, Isso. ele fala que quando tem requerido de voz, e aí ele cita o verso, ele cita o autor. Nós não podemos entender isso como estrutura de organização. Eu entendo, a sua pergunta é boa. Porque senão a gente pode falar, vamos tirar a sua pergunta é boa. Na próxima, sim, eu entendi. Na próxima aula ou na próxima,
eu vou falar sobre circunstâncias de culto e elementos. E eu acho que a sua pergunta vai ficar mais clara. Mas já resumindo, adiantando, o que são circunstâncias do culto? São coisas indiferentes ao culto, que é comum a toda a sociedade humana. Então eu vou dar um exemplo. Esqueça a igreja por um momento. Quando se reúne alguém na faculdade, ou numa palestra na empresa, ou em qualquer lugar, o que é preciso para que haja uma palestra ou uma aula na faculdade? Respondam para mim. O que precisa, irmãos? Que é comum a todos esses lugares. Oi? O microfone é uma delas, correto? O que mais? Oi? A luz, o que mais? Banco, cadeira. Então, essas questões, na teologia, e eu vou deixar mais claro mais para frente, significa coisas circunstâncias ou adiafóricas, questões indiferentes, que é comum a toda a sociedade, a toda reunião que envolve pessoas. Então, nós precisamos de luz, precisamos da cadeira, etc. Então, isso não faz parte do culto. Não é um elemento de culto. A questão do princípio regulador é aquilo que pertence ao culto, que é tido como parte do culto, certo? Quando ele critica aqui, irmão, e nós vamos tratar isso com mais detalhes quando a gente falar dos louvores e tudo, mas quando ele critica o retroprojetor, não é que ele critica o retroprojetor, por exemplo, para nós darmos aulas aqui, que nós estamos fazendo. Ele critica quando isso se torna uma parte do culto. É quase que necessário ter isso no culto. Mas não é. Nós podemos cultuar Deus sem retroprojetor, não podemos? Nós podemos cultuar Deus sem microfone? Podemos ou não? Nós podemos cultuar Deus sem banco para sentar? Sim ou não? Sim. Então, isto não é um elemento. Quando ele não é um elemento do culto, é uma coisa circunstancial, ele não entra na questão que nós estamos tratando. Então, aquilo que nós estamos tratando aqui diz respeito aos elementos do culto. Ou seja, aquilo que pertence ao culto. Então, eu vou explicar isso com mais detalhes depois, tá, irmão? Mas eu vou dar outro exemplo. Já adiantando. Tem um copo de água aqui, certo? Quando eu estou pregando, eu bebo água, correto? A água, o copo de água que está ali, ele é um elemento do culto? Ele faz parte do culto? Sim ou não? Por quê? Exatamente, também. Então, é uma necessidade. Eu tô com a boca seca, eu vou tomar água, correto? É uma circunstância, certo? É algo que a circunstância, ela não tem um valor religioso, um valor moral. Ela é indiferente para o culto. Por isso que ela é uma circunstância. Agora, digamos que na hora que eu bebo a água, eu tomo um gole, eu ponho a mão e jogo assim nos irmãos. Aí eu continuo a pregação. Depois eu tomo de novo e jogo mais uma vez. Se torna uma circunstância ou uma parte do culto? Não entendi, irmãos? Por quê? Oi? O que significa, o que simbolizaria isso? Existe um aspecto ao eu pegar a água e jogar, o copo de água que não tem valor moral, não tem um significado no culto, quando eu começo a pegar e jogar nos irmãos, ela se torna, eu dou um significado moral para ele, eu dou um significado religioso, ou seja, é um símbolo de abençoar os irmãos, digamos assim. Então, a água que não tem valor nenhum, eu coloco um valor religioso nela. E aí, consequentemente, ela não é mais uma circunstância, ela se torna parte do culto. E aí está reprovado. Porque Deus não ordenou tacar água nos irmãos. Deu para entender mais ou menos? Nós vamos falar isso com mais detalhe, irmão, na próxima aula. Mas é basicamente isso. Essa distinção, ela precisa ficar clara, porque realmente, quando se fala desse assunto, as pessoas já pensam, então, na Bíblia não fala nada de gravar a aula. Então nós não vamos gravar? Calma, irmãos. Nós vamos entrar com mais detalhes nisso. O princípio regulador diz respeito ao culto a Deus. O que faz parte do culto? Nós devemos ter no culto aquilo que Deus ordena. E não importa se a gente está aqui num templo assim, se a gente está debaixo de uma árvore, está na beira de um rio. O culto a Deus, ele tem certos elementos que nós podemos, quando nós vamos cultuar a Deus, realizar em qualquer lugar. Porque é um culto a Deus. Então, na beira do rio nós não vamos ter cadeira. Mas o culto a Deus existe sem a cadeira. Certo? Mais alguma questão? Tranquilo? Meu irmão.
agradecimento? Ou algum testemunho?